Felipe Luiz largou o verbo na entrevista coletiva. Ufa, ufa, Flamengo venceu o Bahia por 1-0 no Maracanã, com requintes de drama no final da partida, já que o Flamengo estava com a menos, Gerson foi expulso e foi drama puro, mas o Flamengo conseguiu vencer, sofrido por 1-0, jogando mal. Felipe Luiz largou o verbo na entrevista coletiva e você vai acompanhar aqui agora. Vem comigo, eu sou a FB do Fly e trago informações do Flamengo todo dia. Se inscreve no canal para não perder nada. Brasil, Rádio Roquete Pinto, parabenizar pela vitória. O Flamengo viveu, né, como sempre vive, momentos turbulentos aí nos últimos jogos, principalmente na última quarta-feira, com um empate lá na Argentina. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a tua visão da vitória de hoje, da importância para a manutenção do grupo, para o futuro do Flamengo, que tem aí na quarta-feira um jogo muito importante novamente pela Libertadores. Primeiramente, quase Feliz Dia das Mães, né? Para minha esposa primeiro que está me esperando e para minha mãe que está lá em Jaraguá do Sul. Feliz Dia das Mães. Segundo, falar sobre o momento, como você falou, turbulento. Depois de uma vitória contra o Corinthians, depois de uma vitória contra o Botafogo da Paraíba, tivemos uma derrota no último minuto, com gol de pênalti, e um empate, fora de casa, sendo que viemos de 3 viagens e jogos a cada 3 dias. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. E o resultado, muitas das vezes, a gente não controla. Pode fazer um jogaço e perder, pode fazer um jogo muito ruim e ganhar, e às vezes pode ser muito ruim e perder e muito bom em ganhar. Essas são as possibilidades. Então, convivemos com isso. O importante é isso que eu falo para vocês. Essa turbulência que existe fora, muitas das vezes ela chega no torcedor, né? E o importante é que a gente continue acreditando no que está fazendo. Eu tenho uma convicção muito grande no que eu faço, acredito muito no meu trabalho, de verdade, e vou continuar trabalhando porque eu amo isso que eu faço. Amo até na turbulência. Isso é o mais preocupante, porque como eu falo sempre, né? São muitas horas de trabalho e eu amo o que eu faço, mesmo nesses momentos. Então, hoje foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar. Dominamos o jogo, controlamos o jogo, fizemos as chances, fizemos o gol e no final tivemos que sofrer. E uma equipe tão forte, um grupo tão forte, tão especial como esse também sabe sofrer. E todos esses momentos que a gente viveu dentro do campo nos serve para continuar evoluindo para o futuro. Boa noite, Felipe Luiz. Daniela Oliveira, da Vitrine Esportiva. Sobre o jogo de hoje, gostaria que você falasse sobre a arbitragem e principalmente sobre o pênalti anulado. Sei que vocês estão esperando que eu fale da arbitragem, mas da mesma forma, prefiro não opinar. Okay? Da mesma forma que foi do último jogo. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, a gente, né, tem observado o Bruno Henrique nos últimos jogos. E na nossa opinião, na opinião da torcida, o Bruno não vem bem já tem um tempinho. E aí eu queria saber por que você tem insistido no Bruno, se você concorda que ele não vem bem, e por que o Juninho, né, que deveria ser, de repente, o substituto ali do Pedro, não é sempre a primeira opção para entrar ali como centroavante. E hoje, como é que o Bruno foi? Oi? Hoje, como é que o Bruno foi? Na minha opinião, não foi bem. Não vemos o mesmo jogo. O Bruno foi incrível hoje, incrível. Tudo que um jogador com 34, 35 anos, campeão de tudo, maior campeão da história do clube, chega e se sacrifica pela equipe do jeito que ele fez. Sinto muito. Joga muito. É o companheiro que mais sacrifica, que mais treina, mais trabalha. E, como eu falei para vocês, os jogadores que estão aqui, eles vão passar por maus momentos, eles vão oscilar. Mas se eles estão no Flamengo, eles estão por alguma coisa. E eu acredito neles. Já ficou no banco. Ultimamente tem ficado no banco. Mas é um jogador que já demonstrou na última final o que ele fez. Na final da Supercopa, desculpa. Já demonstrou tudo que ele já fez. Continua demonstrando. E eu tenho uma gratidão, um carinho gigante por ele. Depois, para jogar, ele tem que render, como ele rendeu hoje. Hoje, para mim, fez um jogo impecável. Foi até a exaustão. Correu tudo que tinha para correr, fez todos os movimentos, não fez gol. O resto fez. Então, estou muito contente com recuperar esse jogador que para mim é tão importante.
Boa noite, Felipe. Fábio Barcelos, canal Família da Nação. Você comentou que esse momento turbulento é mais da parte externa, né? No entanto, os números mostram, na Libertadores da América, por exemplo, que o Flamengo faz uma campanha muito ruim. O torcedor, a gente não para de receber mensagens com torcedores desesperados. O Flamengo, faltando 2 rodadas para encerrar a fase de grupos, o Flamengo está a 3 pontos do segundo colocado. E numa situação, vamos dizer assim, dramática, precisando ganhar pelo menos por 2 gols de diferença da LDU em casa. Aliás, Felipe, nos últimos 3 anos, num total de 22 jogos, o Flamengo jogou muito mal contra adversários de fora do Rio, de fora do Brasil, né, adversários estrangeiros. Que palavra você pode dar para esse torcedor que o Flamengo vai conseguir reverter esse resultado na Libertadores da América? Não temos que dar nenhuma palavra, temos que demonstrar no campo. Tudo que você falou, você tem razão. Estamos fazendo uma Libertadores ruim. Estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, né? E a lição não existe adversário na Libertadores fraco. Não existe, porque se está na Libertadores é por algo, é porque ou foi campeão ou ficou na parte de cima da tabela do seu país. E nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos poder sair dessa situação. Só depende da gente, a mensagem que eu posso passar precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles para poder reverter essa situação, né? Que a gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul. Então, como eu falei, só depende da gente. Felipe, boa noite, lá do Fogo da Flamengo TV. Queria que você comentasse a importância do Michael ter uma partida como a que teve hoje, como um protagonista, foi eleito melhor em campo, e uma assistência também espetacular. Pois o Michael é um jogador que vinha sendo bastante criticado, mas eu vejo o dia a dia, eu vejo os treinos, eu imagino um jogo, faço todo o plano em cima do que eu sinto, do que com as minhas ideias eu vejo o que é melhor, o que eu acho que a equipe necessita para vencer o jogo. E ninguém é mais importante que a equipe. Então o Michael já ficou no banco, o Cebolinha já ficou no banco, já jogou o Bruno ali, já jogou o Luiz na esquerda. E as decisões que eu tomo são muito em função disso, do que eu vejo no dia a dia. O Michael é um jogador que se esforça muito e eu fico muito feliz também por ele ter feito uma grande partida hoje. Uma grande partida não era fácil para ele, porque a gente sabia que ele ia entrar sendo alvo hoje. Mas se está aqui, repito, se está aqui no Flamengo é por algo. Já passou por muito na vida dele e já superou. Então vai superar isso também e vai voltar a dar alegrias aí pra gente. Felipe, tudo bem? Aqui no meio, boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro, Revista Placar. Felipe, você citou agora há pouco a questão do calendário, né? Jogos de 3 em 3 dias, com um curto espaço de tempo. E só como exemplo, nesse jogo contra o Bahia hoje, o Flamengo jogou na quarta-feira, voltou de madrugada. Viajar de madrugada nunca é fácil, os jogadores mal têm noite de sono, já treinaram quinta, sexta e vieram para cá. Queria te perguntar quanto esse calendário acaba atrapalhando o time, tanto na questão técnica quanto na questão física. Hoje você perdeu 2 jogadores no primeiro tempo, na questão física. Queria entender um pouco de você como que isso atrapalha, porque você até citou que o Flamengo está fazendo uma Libertadores ruim, mas a gente enxerga uma dificuldade muito grande, não só do Flamengo, mas da maioria dos times brasileiros, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. O quanto esse calendário pode estar atrapalhando os times brasileiros? Obrigado. Primeiro, boa pergunta. Quando existem jogos a cada 3 dias, nenhum jogador tem uma recuperação completa, né? Porque, por exemplo, hoje nós jogamos às 9, né? Ou 9h30, 9. Jogamos às 9, acaba às 11. Jogadores, no próximo jogo, vai ser acho que 6h30, não é? 9h30 quinta-feira. Bom, 6h30 no Brasileiro. Então, muitas das vezes são menos que 72 horas. Desculpa, eu errei. Às vezes são quarta-feira à noite, 9h30, acaba 11h30 e o próximo jogo é domingo quinta-feira, 9h30, e o próximo jogo é domingo às 4. Então, um tempo muito curto, o jogador não acaba de fazer uma recuperação completa, né? Mas todo mundo tá incluído nesse calendário, todo mundo está passando por isso. Da parte tática, você não tem tempo, não tem condições de ir para o campo com os jogadores, eles não têm condições de fazer treinos aquisitivos, não tem condições de fazer um treino longo, por exemplo, do jeito que a gente faz com uma semana cheia, ou com jogos a cada 4 ou 5 dias. Isso é uma peculiaridade que existe no calendário sul-americano, principalmente no brasileiro, pelo número de jogos que existe aqui, e que todos nós sofremos com isso. Infelizmente, estamos passando por isso. E nesse trajeto, alguns jogadores caem, né? Porque, como você bem falou,
existe o sono, existe a sequência de jogos, existe viagens, até na parte hormonal dos jogadores afeta, e alguns acabam caindo. Por isso a gente tem um elenco muito qualificado do jeito que temos para poder passar por esses degraus aí que são complicados, esses obstáculos que são complicados, como essa sequência de jogos, que fica tão difícil tanto trabalhar a equipe como eles poderem recuperar e estar 100% para jogar. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E bem recentemente o Flamengo conseguiu aqui mesmo no Maracanã uma atuação de gala diante do Corinthians. Mas, até complementando essa sua resposta com relação ao calendário, o Flamengo não conseguiu, na sequência, manter esse nível de atuação, né? E, mesmo com todos esses problemas, fica a apreensão por parte do torcedor, porque o Flamengo precisa do resultado. Independentemente da atuação, o resultado é muito importante. Já na próxima quinta-feira, por exemplo, tem clássico, no outro domingo. Você vislumbra, um futuro próximo, você conseguir retomar, pelo menos, parte das boas atuações que o Flamengo já teve recentemente pelas suas mãos? Sempre que a gente faz um plano de jogo, é para fazer uma boa atuação, mas acima de tudo ganhar. Como você bem falou do resultado, o que me mantém nessa cadeira aqui é o resultado, né? Eu faço tudo para poder ganhar. E a forma que eu tenho para fazer eles chegarem mais perto da vitória é com um modelo de jogo onde a gente normalmente temos que pressionar bem o adversário, roubar a bola e ficar com a bola e atacar o maior número de vezes, com o maior volume possível. E ter bons jogos, mas o adversário também joga, existem adversários que também estudam a gente e conseguem nos causar dificuldades. Isso é uma coisa natural. Depois do Corinthians, com um time alternativo, fizemos um grande jogo contra o Botafogo naquele campo muito complicado. Faltou o gol veio no final com o menino da base. Depois, realmente, não tivemos um bom primeiro tempo, um grande primeiro tempo contra o Cruzeiro. Não foi um bom segundo tempo. Mérito do adversário, como eu bem falei. Não tivemos um bom jogo, principalmente aí depois dos 30 do primeiro tempo até o final do jogo na Argentina. E essas coisas a gente não controla, né? Mas claro que o resultado é fundamental para continuar nessa sequência e poder evoluir. Aí tem dias que a gente vai jogar melhor, tem dias que não tão bem, mas essa é a minha responsabilidade, poder tirar o melhor desses jogadores que são muito bons. Felipe aqui, sou direito, Thiago Lima do GE, parabéns pela vitória. Eu queria, Felipe, te perguntar, se você explicasse a ausência do Pedro hoje, se teve a ver também com essa intensidade muito alta que o seu time colocou no início do jogo. E uma segunda pergunta, se pudesse comentar também um pouquinho, o que alguns dos seus jogadores passaram uma situação chata essa semana, no desembarque, o Rossi, questão da tentativa de assalto na linha amarela. Como é que vocês receberam essa notícia? Como é que vocês trabalharam com isso internamente esses dias? Bom, sobre o Pedro, foi basicamente, como eu falei para vocês, eu estudo o adversário. O Bahia é um time que joga muito, muito, muito bem, tem muito bem trabalhado, e os jogadores que entraram no campo foram os que eu acreditei que eram os melhores para poder vencer a partida no início, e também pensei no segundo tempo. Então, puramente plano de jogo, sem esquecer que o Pedro vem de uma lesão de 7 meses parado. E vem de uma sequência também de 2 jogos seguidas, jogou contra o Cruzeiro, jogou agora na Argentina, e temos que, o meu trabalho é encontrar para ele os momentos para ir colocando, para ele recuperar a forma física o antes possível, para poder performar com uma consistência maior depois de uma lesão tão grave que ele teve, mas continua sendo importantíssimo para mim. Sobre o assalto, infelizmente é um assunto muito, muito triste, né, que aconteceu essa semana, na qual o Rossi surpreendentemente respondeu muito bem essa situação, até falou que quer ficar mais tempo aqui ainda, né, no clube, que está muito feliz, que está muito contente, a família está contente, né, mas é uma coisa que realmente nos preocupa a todos, essa segurança, né, no Rio de Janeiro e no Brasil em geral. Boa noite, Felipe, aqui Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Até pouco tempo, né, a maior parte da análise que se fazia do seu trabalho e do Flamengo era de uma equipe capaz de vencer todos os jogos e ainda performar muito bem. E as últimas partidas, infelizmente, isso não tem acontecido, as duas coisas não têm acontecido. Às vezes tem a vitória, mas não tem a performance. Mas, de alguma maneira, né, você, ao longo da sua trajetória, também já deve ter se preparado para, em alguns momentos, encarar situações em que o adversário começa a mapear a maneira como o Flamengo joga. A impressão que a gente tem, que eu tenho, é que o Flamengo continua desenvolvendo o seu futebol, mas os adversários também passaram a perceber a maneira como o Flamengo joga. Em um dado momento, você já percebeu isso também e pensa, dentro dos 90 minutos, em
alterar essa situação? Você já pensou em alguma estratégia em relação a isso? Primeiro, me parece interessante porque foram 2 jogos. 2 jogos. Você falou, parece que foram 20, né, que o time perdeu as grandes atuações. E repito, grande primeiro tempo contra o Cruzeiro, grandíssimo primeiro tempo contra o Cruzeiro. O segundo tempo não foi bom, realmente. E depois, eu tenho muito claro, assumo toda a certeza do mundo que não vamos fazer só grandes jogos e só vitórias. Não tem nenhum time do mundo que ganha sempre. Para mim, o melhor time do mundo até o momento era o Barcelona, um dos melhores, e foi eliminado. E qual o problema? Fizeram um grande jogo também, foi eliminado. Futebol é assim. Eu assumo isso, sei que não vamos jogar bem sempre, sei que não vamos vencer sempre. E meu trabalho, minha função é dar soluções para os jogadores para que eles possam se encontrar dentro do campo com uma estrutura e depois a qualidade deles apareça. E claro, dentro do próprio jogo do Cruzeiro, fiz várias alterações táticas para tentar sair da pressão deles. Tudo dentro do que está sendo treinado. Obviamente que eu não vou fazer nunca uma mudança que eu não treinei. Não vou mudar de sistema que eu nunca treinei, não vou botar um jogador que nunca treina naquela posição, botar ele de repente ali para ele poder jogar. Então tudo que eu faço é pensando em dar soluções para os jogadores. Como você bem falou, os adversários estudam a gente, não tenho dúvida que eles vão fazer isso. Esse é o trabalho deles. O meu trabalho é fazer com que os meus jogadores se encontrem dentro do campo e possam superar essa barreira dos adversários. E aí o futebol é tão bonito. Eu, por exemplo, passei 8 anos defendendo o Atlético de Madrid, praticamente em bloco baixo, e ganhamos praticamente tudo também. Existem várias formas de ganhar, eu acredito numa, tenho uma convicção plena e sigo essa convicção sempre. Felipe, boa noite. Boa noite. Depois do jogo da quarta-feira, eu conversei com o Gerson ali na zona mista e eu perguntei para ele, assim, ele parecia muito assim, diferente, assim, muito meio consternado, até com o resultado pela situação do Flamengo na Libertadores. Eu perguntei para ele como é que foi no vestiário. Ele disse que no vestiário ele tinha pedido a palavra e tinha falado com a equipe, olha, a gente entrou nisso junto e a gente vai sair dessa situação junto. Hoje você falou que os fatores externos, você tenta blindar a equipe no máximo para não interferir dentro do vestiário. Porém, de quinta para cá, a gente viu notícia de que o Flamengo não quer renovar com o Arrascaeta agora, de que o Arrascaeta estaria falando já com outro time. A gente viu uma série de notícias, uma série de coisas assim já meio que acontecendo. E hoje aconteceu uma coisa que há muito tempo não acontece. Vazou a escalação. Fazia tempo que a gente não via alguém cravar a escalação. E hoje você mudou bastante o time e a escalação vazou antes. Queria saber de você, assim, como é que você está trabalhando com os jogadores, principalmente nessa semana muito importante, para que todos esses fatores externos não atrapalhem o seu trabalho nessa semana decisiva do Flamengo. Bom, boa pergunta. O Flamengo, ele é isso aqui. É uma loucura diária, na fase ruim e na boa também. Na boa sempre acontece alguma coisa, sempre vem alguma notícia, sempre existe alguma coisa que envolve o Flamengo que magnifica tudo. Aqui é tudo exagerado. Tudo, o jogador joga 2 jogos bem, ele tem que ir para a seleção. O treinador faz 2 jogos bem e já vai pro Barcelona. E depois perde e não vale nada, ninguém nem nada. Isso eu já avisava para os jogadores quando a gente estava com uma sequência de vitórias, ou sei lá, uma sequência invicto, né? Que isso é assim aqui no Flamengo. A gente sabe disso. Essas notícias elas chegam. Eu não controlo, por exemplo, que os meus jogadores peguem o celular e abram o Twitter e se martirizem ali, né, no Twitter. Eu não posso controlar isso. Se eles fizerem isso, eles estão se flagelando, autoflagelando. Não posso controlar isso, mas o meu conselho é que eles fujam disso e que confiem no que eu falo para eles. O porquê, por exemplo, eu conto o porquê nós perdemos para o Cruzeiro. O que aconteceu no jogo, o que aconteceu no jogo da Argentina que a gente teve dificuldades. Então, que eles vejam isso e que sejam muito honestos com a avaliação, a autoavaliação deles. Do mesmo jeito que eu sou. Claro que depois de ganhar um título é lindo abrir a rede social e ler tudo. Perdemos pro Cruzeiro, mas pode ter certeza. Não abre porque ali vai estar só coisa ruim. E isso é porque tá muito claro que você sai do campo, você sabe o que você fez. Agora, se você lê a opinião de outro, que às vezes não está no meio, e isso te machuca, então você realmente está errado. E a minha parte é isso. Exatamente dizer para eles o que está acontecendo, como a gente jogou, por que perdemos, por que ganhamos, não vamos ganhar sempre, e como voltar para o caminho. Hoje fizemos um grande jogo, né? Porque por mais aqui parece que não, que foi ruim, mas teve tudo no jogo, foi um grande jogo, vários jogadores se reencontraram com uma grande atuação e eu tô muito feliz, vou para casa feliz hoje e para poder trabalhar com mais confiança na quinta-feira com o Maracanã lotado.
Boa noite, Felipe Luiz, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. No começo da coletiva você falou que a turbulência por parte da torcida não invade o vestiário, muito menos o clube. Parte da torcida comenta também sobre uma soberba, falta de humildade do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, por terem mais qualidade, investimento e acharem talvez que vão vencer a partida quando quiserem. Minha dúvida é se você concorda com isso, e uma segunda rápida também é se você considera uma possível eliminação na fase de grupos da Libertadores como um vexame ou uma vergonha. Obrigado. Bom, eu já até esqueci a primeira. Foi aqui. Qual que é? Sobre a soberba dos jogadores acharem talvez a parte da torcida de ganhar a qualquer momento. Isso não existe. Você vê no campo, quando eles entram no campo, eles dão a vida. Quando você vê um jogador dando a vida, disputando bola, dividindo todas as bolas, não tem soberba. Existe um adversário que também joga. E eu já falei para vocês, um grande elenco te dá a possibilidade de brigar por títulos. Mas depois entra no campo 11 contra 11, o treinador adversário motiva os jogadores dele de uma forma, prepara o jogo de uma forma, onde os meus jogadores vão encontrar dificuldades durante o jogo, com certeza. E isso é o futebol. Nunca, jamais vi soberba por parte desses jogadores desde que eu estou aqui. Jamais. Ano passado ganhamos a Copa do Brasil e não tínhamos nada para disputar. E eles continuaram até o final dando a vida. Então, só que o problema é que, como eu já falei, quando se perde ou se empata ou não tem uma boa atuação, queremos achar o pelo em ovo para ver o que está acontecendo, e existe um adversário, não esqueçam disso, o adversário também joga. Você segue vendo o Gerson não apenas, mas preferencialmente como meia pela direita, ou você pensa em voltar com ele nessa posição em algum momento? Obrigado. Eu vejo que o jogador me oferece num todo, né? Vocês olham o Gerson de volante e vê o que vocês veem aí. Eu vejo muitos aspectos durante o jogo que ele me dá, como jogando na meia, né? Que talvez vocês não enxerguem, e para mim é muito importante. Eu valorizo muito vários esforços que ele faz pela equipe, e depois eu tomo as decisões. Então para mim ele é muito importante ali. Eu tenho 4 volantes além dele, e que eu confio nos 4, confio no Alan, está treinando impressionantemente bem. Tem entrado muito bem. Hoje, infelizmente, sentiu uma lesão. Confio muito no Everton Araújo. Sempre que entra, é muito confiável. O Nico e o Eric, você já sabe. Então, assim, eu tenho muita qualidade, muito talento nessas posições. E tento sempre buscar os melhores, os que eu acredito que são os melhores para poder vencer o jogo específico, né? Vai ter jogos que o Gerson vai jogar de volante, vai ter jogos que não, de meia, ou vai ter jogos que ele não vai jogar diretamente. Mas, enquanto todo mundo critica as atuações dele na meia, eu estou vendo outros aspectos que, para mim, ele é o melhor. Ele é o melhor. E vocês veem se ele chega na área, se ele faz gol, mas eu estou vendo outras coisas que não tem outros que fazem. Então, para mim, vai muito além de somente o que vocês estão vendo ali nessa maneira rasa. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da KSRN. Eu vou um pouco na linha do Fábio em relação à pergunta com as críticas da torcida, né? Hoje, conversando com a torcida, uma das críticas que são apontadas é uma possível diferença no comportamento anímico da equipe nos jogos fora de casa para os jogos do Maracanã. Que a torcida às vezes aponta que a condição do Flamengo anímica às vezes é muito moldada pelo fator local do Maracanã, pelo ambiente, especialmente após o empate contra o Córdoba, a derrota para o Cruzeiro. Como você avalia o comportamento anímico da equipe em relação a essa distinção de jogos, principalmente? Obrigado. Até o jogo do Cruzeiro, a gente estava mais de 20 jogos sem perder. Não, quanto era? Não, eu não tinha perdido fora de casa ainda. Mas era mais de 15 jogos sem perder. 23 jogos sem perder. Vocês não valorizam o Cruzeiro. Mas como é que está o Cruzeiro? Como é que está aquele time lá? Está muito bem treinado, muito bem trabalhado. Jogamos num Mineirão lotado. Não lota quase nunca. Contra o Flamengo lotou. O adversário também se motiva, também joga. E meus jogadores fizeram um grande primeiro tempo, como eu falei. Depois o adversário foi melhor que nós e conseguiram vencer no final. Também tivemos algumas chances para poder fazer o segundo gol. Não fizemos, eles fizeram, acabou. Não vejo nenhuma preocupação. Agora, já te adianto também. Na frente, no Maracanã lotado como era hoje, claro que os jogadores vão jogar melhor. Não tenho dúvida. Por isso que quinta-feira, Maracanã lotado. Valeu? Aqui, Felipe, só para... Isso, para encerrar. Começamos com uma mãe, vamos encerrar. Aproveitar que já passamos da meia-noite, né? Já é dia das mães, então... deixar um beijo para minha, né? Eu que sou mãe, sou filha, então. Mas, Felipe, você citou em alguns momentos aí diversos jogos onde o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo e acabou tendo essa queda de rendimento na segunda etapa. A gente sabe que o estilo de jogo do Flamengo é um estilo de muita intensidade e tem toda essa questão de calendário e tudo, mas eu queria saber de você como você vem trabalhando para tentar melhorar nesse aspecto, né? Que o Flamengo não tenha essas quedas de rendimento na segunda etapa. Obrigado. Bom, normalmente está muito condicionado ao resultado. Né? Porque se você está perdendo
o teu segundo tempo cresce, você tem que correr atrás do resultado o tempo todo, e se você está ganhando, naturalmente o jogador tende a se proteger um pouco mais, a demorar um pouco para bater o lateral, a dar menos ritmo na circulação da bola, porque você está ganhando. Isso é uma coisa que, claro que eu quero que eles continuem o tempo todo e façam mais gols e tudo mais, mas o jogador tem sempre a tendência a se proteger dependendo como é que está o resultado. Se, por exemplo, na Argentina, que diz, né, que teve uma queda de física, se a gente tivesse perdendo o jogo no primeiro tempo, se talvez o outro time tivesse feito o primeiro gol com 6 minutos, a gente teria buscado o empate, teria sido outro jogo, teria corrido atrás do resultado o tempo todo, como foi quando a gente tomou o gol. A gente começou de novo a tomar o domínio, o adversário recuou um pouco e nos deu um pouco mais de território. Então não vejo problema, por exemplo, hoje com um a menos, todos correndo até o final, todos lutando. Então eu vejo isso, que está muito acontecendo. É isso aí, pessoal. Essas foram as falas de Felipe Luiz após o jogo, essa vitória sofrida. E quem viu o jogo sabe, põe sofrida nisso. Muito tempo que eu não vi o Flamengo vencer de uma forma tão sofrida assim, mas é aquilo que eu sempre falo aqui nos vídeos para vocês. É melhor vencer sofrido do que não vencer. É o que o Palmeiras às vezes faz nos jogos dele, né? Vence de 1-0, 2-1, aquele jogo ali feioso, mas vence. Os 3 pontos é que importam. O negócio é Felipe Luiz ajeitar a casinha para melhorar a equipe. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para você não perder mais notícias do Flamengo como esta. E claro, dê sua opinião, o que você achou da vitória do Mengão. Tamo junto e forte abraço.